Olá, irmão, olá, irmã, graça e paz, meus irmãos. Nós chegamos ao fim do livro de Atos. Atos 28, 30 e 31 vai dizer assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Bom, queridos, nós chegamos aqui então ao final do nosso estudo do livro de Atos, no versículo 30 e 31, aonde diz aqui que foi um tempo de 2 anos em que Paulo estava aprisionado numa casa em que ele mesmo teria que pagar os gastos, as custas, né? Então, talvez uma casa que ele tenha alugado, e ali ele ficou por 2 anos. Ele não tinha autorizações para estar indo nas sinagogas ou em algum lugar público pregar. Mas as pessoas vinham até ele, e aqui diz que foram anos muito frutíferos. E inclusive em algumas epístolas que ele escreveu, ele comenta que estava dando muitos frutos. Inclusive, existem as epístolas chamadas as epístolas da prisão, destes 2 anos em que Paulo ficou na prisão, que foi Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. Foi uma época de grandes frutos para Paulo. A prisão não esteve aprisionando os ensinos de Paulo. E Jesus cumpriu aquilo que tinha falado que estaria ao lado dele. Também foi um ano muito frutífero, 2 anos, melhor dizendo, muito frutíferos, em que a pregação de Paulo entrou dentro do império, das fortalezas do imperador César, e muitos da corte romana se converteram, né? Então, realmente foi um tempo muito profícuo para o evangelho e para o reino de Deus. Diz que não havia impedimento algum. Talvez Paulo, nesses 2 anos, tenha encontrado paz, finalmente, na pregação do Evangelho, o que ele não conseguia em outros tempos, porque os judeus lhe causaram muitos problemas, né? Bom, uma pergunta que surge aqui: como Paulo pôde manter o aluguel e a casa durante esses 2 anos? Porque as igrejas enviavam ofertas para Paulo e muitas pessoas vinham visitá-lo e traziam donativos para que ele pudesse manter materialmente a casa. Por exemplo, nós sabemos que Priscila, Áquila, Rufo, Febe, Trifena e Trifosa, eles vieram, né, esses homens e mulheres vinham visitar Paulo e traziam então aquilo que Paulo estava necessitando. Paulo também tinha alguns companheiros de trabalho cristão nesse seu aprisionamento, como Lucas, que foi o biógrafo de Paulo, né, escreveu Atos, Epafrodito, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Justo, Marcos e Demas. Foram pessoas que ajudaram muito Paulo também e estiveram ali juntos. Bom, aqui diz que por 2 anos Paulo permaneceu assim. Bom, veja bem, a Bíblia ela não relata mais do que isso, mas a história conta, alguns historiadores, e a gente pelo conhecimento bíblico, nós podemos ver a respeito que até aqui Paulo ainda não tinha escrito as suas epístolas pastorais, né? Como Tito, 1ª e 2ª Timóteo, que foram as últimas epístolas que Paulo escreveu, e não são as epístolas da prisão. Então, pelo que os historiadores contam e o conhecimento bíblico que nós temos, onde Paulo ele foi executado em aproximadamente 68, né, no ano de 68, nos parece o seguinte: ele passou 2 anos preso ali e no ano de 63, como não houve nenhuma acusação que tenha vindo de Jerusalém,
o processo dele foi arquivado e Paulo foi liberto. E nesse tempo, pelo que os livros de história nos contam, muito provavelmente Paulo chegou até a Espanha e em outros lugares também que Paulo esteve pregando o Evangelho, né? E próximo de 68, ele foi preso novamente e não se sabe por quê. E quando ele foi executado pelo imperador Nero, né? Então, o que nós podemos ver aqui é o que Lucas conta até aqui no versículo 31 de Atos 28. E depois disso, só os livros de história vão contar. Mas existe o capítulo de Atos 29, e esse capítulo está sendo escrito por mim e por você. Não tenha dúvidas disso. Os atos do Espírito Santo através da igreja. Hoje a igreja escreve o capítulo 29 de Atos com aquilo que nós estamos fazendo. Então entenda muito bem isso, essa história ainda não acabou. Ela está sendo escrita por mim e por você. E que assim você prossiga sempre em nome do Senhor Jesus. Agradeço imensamente todos esses meses que passamos aqui estudando o livro de Atos. E agora, o que nos reserva para 2021, nós vamos aguardar. O Senhor assim nos revelará. Muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.